fazer o tradicional exercício de balanço do ano que passou, a Anitta fecha 2020 numa caixa, hermética, decorada com todos os arco-íris que conseguimos lá colar. Não é uma caixa opaca, nem pretende esconder. Deste ano difícil, guarda muitos ensinamentos, muita aprendizagem. Guarda também esperança. Importa não esquecer, importa processar e aprender. Importa resgatar a fênix que renasceu das cinzas. E importa agradecer. 2020 foi duro, doloroso, implacável em muitos momentos, mas também generoso e empático. E é esse o balanço que a Anitta quer partilhar. Olá, Billy. Estás em mute. Estás a querer esconder 2020? Mute. Estás em mute. Estás a tentar replicar uma das frases mais usadas, que é estás em mute. Mas já não estou em mute. Isso, as reuniões por Zoom, porque agora toda a gente trabalha com Zoom, os gatos em cima dos teclados dos computadores, as crianças que aparecem em todas as reuniões. Vestidas de unicórnio. Eu acho que esse marcou-me especialmente, nenhuma das minhas, mas vi passarem crianças vestidas de unicórnio por trás de alguns pais em reuniões estratégicas. Eu acho que o unicórnio é super otimista, porque, sobretudo a minha mais nova, assim que pode, despe-se. Gosta. Na medida em que gosta. Está frio e a garota anda sem calças, se possível tira as cuecas, deixa uma camisolinha só naquela. É muito bom, mas deve ser alguma coisa da idade, porque também tenho a mesma questão por aqui. De vez em quando dizes, podem investir-se, por amor de Deus. Pois e tu dizes no plural. Pois, também é verdade. Também é verdade. Sim, porque tu tens duas representantes da faixa etária Terrible Twos. Põe terrible nisso. Foi curioso, para não dizer outra palavra, ter Terrible Twos durante este ano. Foi assim bom. Que bom! Foi, portanto, quando pensas em 2020, tu pensas, pá, levou-te ao limite, não é? Se sobrevives, se sais daqui viva, não é? Com a questão dos neurónios todos, de tudo a processar bem, esquece é outra os neurónios. Questão. Mas sair daqui viva é um feito heroico. E não estamos sob o efeito de drogas, mas a verdade é que foi um feito. E neste programa, a Anitta quer celebrar, basicamente. A Anitta celebra os feitos. A Anitta celebra os feitos. Depois temos de publicar alguns livros da Anitta. Anitta celebra os feitos. Um dos feitos que eu celebro é conseguir vestir a minha filha mais nova. Que, entretanto, atenção, já se diplomou dos Terrible Twos e entrou nos Energetic Threes, agora no final do ano. Portanto, vamos ver que surpresas é que 2021 tem guardadas para nós. Olha, esta nossa conversa que está a acontecer ainda em 2020, mas só vai ser ouvida em 2021, que está longínquo, tem aqui um efeito de catarse, digamos assim, de pensarmos que não é, nem tudo foi cinzento ou assim preto. E houve muito que retiramos de aprendizagem e de positivo, certo? E acho que, no mínimo, vai nos inspirar ao GSM, a um plano para 2021 muito mais consciente, se calhar mais irrealista, de sonhador e de otimista e de acharmos que vai ser o melhor ano de sempre. Mas acho que é um bom enquadramento e é um bom exercício para tentarmos fechar assim este ano numa nota positiva. Eu também sentes essa vontade? Epá, não sei, eu ouço-te e estou com a sensação de que tu te estás a tentar convencer a ti própria e a mim que 2020 até foi espetacular. Sabes aquelas pessoas, quando nós estávamos em pleno confinamento na primavera, aquelas pessoas que diziam isto até é bom porque temos tempo para estar com os filhos. Sabes, essas pessoas que eu tinha quase vontade de estrangular.
Não, eu estava a pensar mais em empurrar assim pela avenida abaixo e deixá-las cair ao rio. Pronto, é um pouco menos violento, ou não? E Maiores chances de sobrevivência. sim, se souberes nadar, acho que estás bem. Não é o caso. Não sabes nadar? Eu tenho fobia. Esta conversa está a descambar de uma forma maravilhosa, mas eu tenho fobia. Então, eu forcei-me a aprender e acho que, assim, numa emergência, eu acho que, eu estando relaxada, se calhar até é mais fácil. Mas tenho, assim, constantemente ataques de pânico. Não, Moving on. mas atenção, não foste tu que me disseste que o confinamento estava a ser tão positivo que até tinhas tempo para estar com os filhos. Não. Tempo não faltou para estar com os filhos. Pois, portanto, não é Tempo bem a não ti que eu faltou. tenho vontade de empurrar pela avenida abaixo. Exato. Sim. Ok, acho que ficou mais ou menos claro e se não tiver ficado não era a ti. Obrigada. Mas eu, durante aquele confinamento do DEM, pensava muitas vezes como é que vai ser aquelas rubricas de fim de ano, revista do ano, não sei o que do ano. Estou muito curiosa para saber e chegámos finalmente a essa altura. Estou tão curiosa. Agora, daqui até ao final do ano, vou ler tudo o que é imprensa para ver quais são os highlights do ano, a revista do ano, tudo. Aqui, como é que eu hei de dizer? Eu acho que sim, ok, houve pontos positivos, mas acho que, pá, quem sobrevive a 2020, lá está, acho que a nossa resiliência foi testada até ao limite e, sobretudo, a nossa capacidade de adaptação e de fazer planos mais realistas. Sobretudo, deixa cá ver, a grande capacidade e talento para baixar expectativas, porque não é fácil. Reposicionar. Vamos lá. Reposicionar. Reposicionar. Ok. Reposicionando a fasquia 3 metros mais abaixo. Se bem que eu vou tentar ser assim estruturada, não é fácil. Estruquê, não. Eu vou tentar ser assim estruturada hoje. Mas já baralhando, não é? Já baralhando um dos pontos, dos meus 3 pontos, um, dois, três, um dos 3 pontos que eu registrei como balanço e aprendizagem em 2020, foi esse o reposicionar que estavas a falar, que é o baixar a fasquia, que na verdade eu acho que se refletiu em ser mais seletiva e saber exatamente onde acrescento valor e onde ganho valor. Porque a verdade é que acabou por ser muito isso de, ok, não conseguimos chegar a todas, certo? Overwhelming, assoberbador. Uma dessas duas deve ser a palavra correta em português. Mas obrigar a escolhas. Obrigar quase que as prioridades se foram impondo, em vez de sermos nós a definir as prioridades. E, portanto, um ponto claramente de aprendizagem e de conquista, ok? Seletiva. Ok, não vou àquela, não vou tentar ir àquela. E foi com muito sofrimento, muito sofrimento, porque obviamente a Anitta aqui orgulhava-se das suas capacidades de multitasking, omnipotência e omnipresença, e portanto não foi um processo fácil. Começou por negação muito, muito latente antes da aceitação. Mas é isso que eu quero reter. Depois disto, eu não vou querer ir a todas. Também não posso. Já está aprovado. E, portanto, baixamos a fasquia, mas não baixamos a fasquia, não é? Somos mais seletivas e apostar mais em valor. Mas é bom quando o posso e o quero e mando coincidem. Sim, claro que sim. Portanto, Claro que opa, hashtag 2020 já ganhou uma nova conotação super brilhante e positiva. Sim, deixa-me pensar. Olha, aqui a nível familiar, a nível de trabalho, neste momento não quero descurar o nível de trabalho, mas eu queria apontar aqui uma coisa no seguimento daquilo que estavas a dizer, a nível pessoal e a nível familiar. Tivemos uma importante descoberta cá em casa, ao nível da sobrevivência e da manutenção da sanidade mental.
Ok? A saber, precisamos de estar no exterior e em contacto com a natureza. E então, a partir do momento em que começámos a desconfinar, começámos também a fazer estes passeios à natureza e num registro sempre de distanciamento físico. Portanto, criámos a tradição cá na nossa família de fazer trekkings mesmo. E fazemos ou na cidade, às vezes fazemos grandes passeios na cidade e andamos por aí, sobe colina, desce colina, sobe colina, desce colina, a inventar todo o tipo de aventuras para motivar duas crianças a continuar a andar, e elas andam e bem. E depois às vezes vamos fazer, ou quando podemos, vamos fazer os trekkings na natureza. Aqui perto há bastantes alternativas e pronto, se quiserem, eu tenho um monte de dicas que fui aprendendo. Basicamente trata-se tudo de subornar crianças, subornar com snacks. Tem que ter sempre 500 mil A Billy snacks. leva aquela espécie de cana de pesca com a cenoura. É na corrida dos galgos, é isso, é isso. Mas snacks sempre. E depois pode ser, não, temos que ir ver aquela cascata muito gira, ou temos que ir ver as pegadas de dinossauro. Pronto, e às vezes é um pouco o balde de água fria, mas who cares? Se calhar não era esta a cascata, era a próxima. O que é certo é que as miúdas descobriram, a mais velha verbaliza mais, tem 6 anos, verbaliza mais, às vezes diz, pá, que seca, aquelas pegadas de dinossauro não se vê em nada, isto é uma seca, não sei o quê, mas depois descobre que é muito giro e que vai à frente e que depois há aquela parte em que tem imensa dificuldade e há uma aventura e não sei o quê, e a mais nova, que tinha 2 anos, fez os 3 agora, eu fico impressionada porque ela anda 10, 11 quilómetros sem pedir colo, que eu acho que é espetacular. Deixa-me ir buscar o Babette, que está aqui uma mãe babada. Isto para dizer que, se calhar a conclusão é, nós não precisamos nem ter uma casa no campo, se bem que também não me importava, se ganhasse o Euromilhões, não precisamos de ter imensos recursos para podermos fazer e buscar ou ir encontrar aquilo que nos faz bem. E eu acho que às vezes é difícil, e nós na nossa vida real, cheia de tarefas e de afazeres, temos tendência a descurar aquilo que nos faz bem. E mesmo, sei lá, os hobbies que nos fazem bem ou o desporto que nos faz bem, temos a tendência de deixar para segundo ou terceiro ou às vezes quinto plano. E aqui tratou-se de uma estratégia de sobrevivência que se veio a revelar de forte e positivo impacto na nossa saúde mental. E então, por isso, trekkings. Às tantas temos a Joana a dizer: eu queria fazer um trekking com os pais. E eu só penso, chega-me o Babette, deve ter feito alguma coisa certa este ano. Sim, tocas num ponto importante com a questão da sanidade mental, que passou muito por encontrar aqui fontes de energia, de escape, de equilíbrio familiar. Passou muito por aí, porque se calhar como família nunca estivemos tanto tempo juntos como este. E foi tão bom poder ver os filhos crescer. E foi absolutamente cansativo. Avassalador. Para todos. Avassalador. Para todos. E acho que foi também interessante, que é para não dizer muito doloroso, o confrontar com necessidades diferentes dos membros da família todos, não é? Personalidades extrovertidas com personalidades introvertidas, muita vontade de estar em casa com muita vontade de sair e dar graças a Deus por termos uma casa que nos permite fugirmos uns dos outros e estarmos em sítios separados e termos o nosso espaço. Mas que se calhar nós teríamos mais tendência a impor programas em conjunto ou a impor alguns programas, e tivemos também de aprender que, seja com 2 anos, seja com 5, 9 ou muitos, não é? Que precisamos todos do nosso espaço e do nosso canto e de estar sozinhos de vez em quando. E isso foi difícil, não é? Difícil em alguns momentos, porque
estávamos em casa, mas também uma necessidade, e reconhecer essa necessidade e respeitar essa necessidade e perceber que pá, é ótimo e somos assim fabulosos e temos famílias fantásticas, mas também precisamos um bocadinho de, não é? Tipo, férias uns dos outros. E acho que chegamos a certa altura e já estava toda a gente de, por favor, deixem-nos ir para a casa dos avós e para... eu lembro-me de ler um artigo, eu acho que partilhei contigo, um artigo em que falava de um casal que tinha tirado férias dos filhos, ou seja, que mandava os filhos de férias sozinhos e fazia férias só em casal. E acho que é muito verdade, não é? Tipo, os miúdos ficam felizes da vida porque vão com amigos ou com família e vão de férias e, tipo, aquela liberdade e aquela coisa maravilhosa. E os pais, tipo, tão bom, não é? Tão bom. Eu não tenho pudor em dizer que às vezes preciso de férias dos meus filhos. Este ano, essencialmente, precisei muito. Estou ansiosa pela semana de férias de Natal para que não haja sintomas e possa mandá-los todos para a casa dos avós. Temos que pôr o link para esse artigo. Eu lembro-me de ter lido e ter pensado. Mas eu atrevo-me... nem sequer faziam férias fora, não é? Eles mandavam os filhos. Mandarem os filhos. Punham o dinheirinho nas férias dos filhos para os filhos poderem ir para fora. E eles ficavam sossegados em casa. Hashtag cool parenting. Não, eu lembro-me de ter pensado nisso. E tu estavas a falar da tua casa, que é grande, que dá para pôr uma pessoa, não sei o quê, nananã. Olha, a minha tem uma vantagem ainda maior. A saber, todos 2 pontos. lá fora. Isso. Mas isso tu também podes fazer. Uma coisa que eu posso fazer e tu não podes fazer é que eu os posso atirar pela janela. A todos. Eu vivo num resto de chão. Por isso eu posso e não constitui violência. É verdade. Eu podia pô-los aqui no jardim interior, tipo aquário. É de vidro, agora com a chuva. Dás-lhes uns marcadores. Marcadores para as mãos para pintarem os vidros e tu ficas dentro, de vez em quando passas as cenas e dizes boa, ficha, está mesmo giro, arte. Desenvolvimento criativo e da imaginação. Para mim, os dias piores eram os dias da faxina. O meu sogro disse com muita graça que foi fazer limpezas com crianças por perto é como lavar os dentes a comer bolachas. E eu achei aquilo spot on. É que é exatamente isso. Houve muitos momentos em que eu pensei em atirar toda a gente pela janela. Ou até atirar-me eu pela janela e deixá-los a todos em casa. Também pensei nisso. Não sei se fomos mais papistas que o Papa, mas nos primeiros tempos em que não sabíamos muito bem, não é? E estava toda a gente com... Eu acho que tínhamos medo, todos já teríamos apanhado a porcaria do bicho, não? Então nós levámos a coisa a sério e de facto não saímos de casa. O Paulo saía de casa para ir caçar ao hipermercado. Por momentos estava... Espera aí... Estava um bocadinho lenta e estava a interpretar isso literalmente. E é quase literal. Não imaginava sair para a selva em Lisboa, não é? Uma maneira de... Ok. Mas... lembras-te que tudo demorava imenso tempo. Agora também demora, mas na altura então demorava imenso tempo e fazer compras era um projeto de uma manhã inteira. Sim. Era as filas, era as desinfecções, era não sei quê, os espaços. Aquilo era um projeto, o rapaz tinha que sair cedo para ir caçar, para apanhar a... Percebeste que isso era desculpa, na verdade aquilo era um processo muito rápido, mas ele ficava que era para encontrar o seu espaço. Não, mas houve uma altura em que o Paulo também ficou com uma pneumonia, mas bacteriana. Pronto, valha-nos isso. E então ficou também em isolamento obrigatório. E, portanto, fui eu. Então, lá está, eu aí apercebi-me realmente que aquilo era projeto da manhã, meio-dia para tratar de caçar. Compras e depois básicas, compras básicas e a gente aproveitava para encher o carrinho, porque para ir, deixa cá ver se trazemos tudo de uma vez e depois trazíamos para a família e para os vizinhos e não sei o quê, portanto eu lembro-me de andar a circular pelos corredores com aquele carrinho super pesado e a derrapar nas curvas.
enfim, não sei se isso é uma boa aprendizagem. Eu acho que uma boa aprendizagem também foi perceber o quão facilmente nós vivíamos antes e nunca demos realmente o valor, aquela coisa simples de, sei lá, vamos almoçar, vamos passar por aí, vamos ao Gerês e passamos aí para almoçar convosco no caminho de regresso a Lisboa. Uhum. E de repente 54 mil restrições e mais não sei o quê, e estas coisas que nós dávamos absolutamente como garantidas porque vivemos num país que é seguro, num Estado de Direito, pronto, e que para nós era dado adquirido, de repente deixa de ser, portanto valorizamos muito mais, isso eu também acho que é muito bom. Estavas a falar do dado por adquirido, de tudo o que se calhar não agradecíamos ou não valorizávamos tanto quanto devido. Isso leva-me ao meu segundo, meu segundo ponto. Olhem esta mente aqui ágil e fresca, a olhar para as notas aqui no computador. O meu segundo ponto está ligado a esse, que foi dar ainda mais valor à aldeia e dar ainda mais valor à rede de apoio, que obviamente tornou-se muito óbvia, ou já era óbvia na questão de termos os avós, não é? Como a rede. E eu lembro-me de ter feito no início do ano um artigo até que depois publiquei no LinkedIn a falar sobre os meus primeiros 3 meses após licença de maternidade, não é? O regresso, a dificuldade que era regressar e tentar manter uma carreira com não é, 300 criaturas à volta, e em que dizia, não é, que só era possível devido à aldeia, devido à rede que tinha de apoio. E, portanto, esse lado de valorizar os avós enquanto suporte, enquanto apoio, enquanto garante das rotinas do dia-a-dia, para assegurar que depois tinha espaço para o meu trabalho, para o meu lado profissional. E, portanto, já dava esse valor, mas depois, a partir do momento em que os avós não estão disponíveis, tu pensas também que essa rede ia também para além. E deu para perceber o sortuda que sou, porque apesar de depois os avós não estarem disponíveis e muita da carga, não é, ter recaído sobre nós, não é, e sobre a família, assim, na casa, depois tinha uma série de amigos que se disponibilizavam e que, não é, até antecipavam e se preocupavam e diziam, vocês precisam de um momento, não é? Tipo, não é? Nós chegamos a um momento em que tínhamos a família quarentena, que eram 3 amigos que vivem sozinhos, cada um deles, e que estavam também em confinamento, saíam para fazer os seus passeios higiênicos e em que passavam cá, toda a gente sabendo dos riscos que corríamos, porque o João continuava a trabalhar todos os dias, mas que, não é, de coração davam esse apoio e nem que fossem, não é, nem que fosse uma hora de vez em quando para conversarmos, para brincarem com os miúdos, para poder ir correr ou poder ir passear enquanto eles estavam cá, porque se alguém ia às compras ou fazia a entrega nas casas, ou seja, este lado revelou-se assim muito de muita comunhão, não é? Esta forma como sentimos que temos amizades incondicionais e temos amigos que estão lá para todas as ocasiões, e sentir que temos aqui uma família alargada, que é esta nossa aldeia, e que ela realmente é o garante da nossa sobrevivência, não é? E da nossa sanidade mental. E foi constatar isso de uma forma muito de encher o coração, de sentir que somos uns privilegiados, porque, não é, no pior dos momentos, no momento em que tu pensas, estou sem a minha rede, estou sem o meu apoio, há sempre alguém que está lá para ti, e estarmos assim uns para os outros foi assim um momento bonito, uma coisa que retiramos deste ano,
como muito valioso. Tu tocaste aí na aldeia, na comunidade, e eu gostava de falar também disso, se calhar do ponto de vista talvez menos sentimental ou menos familiar e ampliado também para os negócios do nosso bairro e no fundo da nossa aldeia. E foi muito giro, eu acho que foi a chamada dor de crescimento para a maioria dos negócios, que foi imediatamente passar de uma oferta física baseada no contacto direto para uma oferta que é enviada, por exemplo, em takeaway ou enviada por mensageiro, e que é o caso de muitos restaurantes, é o caso de muitos pequenos negócios que vendem produtos e também negócios que vendem serviços, que tiveram que passar para o bendito Zoom que nós já aqui mencionamos. Uma coisa positiva para mim é que essa mudança foi tão universal, de repente, e também a questão do teletrabalho, de repente ficou muito mais instituído e muito mais aceite de uma forma muito mais geral, que as coisas agora funcionam de uma maneira diferente. Eu lembro-me, no outro dia falava com o Paulo, quando nós vivemos na Argentina, entre 2007 e 2010, tudo, mas tudo, tinha entrega ao domicílio. Tudo. Desde a mercearia que me levava as compras ao domicílio, os restaurantes todos dali da zona levavam tudo ao domicílio e nós dizíamos, pá, isto realmente é muito prático, vou-me habituar a isto, vou-me habituar a isto. E isso não existia tanto aqui, não é? Já tinhas algumas iniciativas, se calhar muitas locais, e depois tinhas o Uber Eats, por exemplo, tinhas a Glovo, mas agora, de repente, até os restaurantes aqui do bairro, eu vou lá deixar as minhas tupperwares, que são de vidro e que não são tupperwares, não é? Vou lá deixar e enchem com a refeição e venho para casa e tudo isso, todos os houve uma mudança absolutamente radical em muito pouco tempo na forma de operar e com aquilo com que nós também contamos. Portanto, lá está, deixámos de ter aquele apoio, se calhar que estávamos habituados a ter, mais dos avós, isso assim, e passámos a ter uma série de serviços que tiveram que mudar muito rapidamente e eu acho que isso também é um ponto positivo deste ano. Quase uma empatia também generalizada, de maior compreensão, percebermos que era aquela questão de não estamos no mesmo barco, mas estamos na mesma tempestade, não é? E o facto de toda a gente sentir a tempestade tornou-nos mais compreensivos, se calhar, mais, não sei se mais tolerantes, mas compreensivos. Empáticos. Sim, também, sim, empáticos, claramente. Com mais Obrigada. vontade de apoiar. Sim, todos temos recursos limitados e houve muitas pessoas que ficaram com os recursos ainda mais limitados durante este ano. Mas o que eu noto é que, ok, tenho recursos limitados, onde é que eu os vou pôr? E Sim. noto que há um maior nível, se calhar, de seleção e é muito mais a tentar apoiar quem está perto, os negócios que estão perto, as pessoas que estão perto. Quem achamos que mais precisa também, sim, ou sim. Sim, e tenho alguma curiosidade de ver se há uma Um efeito de longo subida. prazo. Isso também, mas por exemplo, gostava de perceber ao nível das ONGs, se as ONGs conseguem, por exemplo, observar um nível não maior de donativos em termos de dinheiro, mas se calhar um nível maior, um número maior de donativos, ainda que pequenos, se há mais donativos ou não. Porque Okay. o que eu consigo observar é que as pessoas, quando têm menos, preocupam-se mais em dar bem. Sim, é seletividade que falavas, sim. Sim, portanto, não só apostar em comprar coisas que fazem mais sentido, que vão ajudar os pequenos negócios do bairro. Eu, por exemplo, tenho muita preocupação aqui com os pequenos negócios aqui do meu bairro, porque são pessoas que fazem mesmo parte e que servem a comunidade. Temos ali o restaurante da esquina com aquela comida absolutamente, tipicamente portuguesa, não tem nada de mais, mas que serve aqui os velhotes todos da zona que vão lá almoçar, vão lá jantar, agora já não vão jantar porque fecha à noite, não é? Mas antes iam. Vão lá almoçar e depois levam comida para casa para jantar. E essas pessoas, de repente, quando esteve fechado naquele primeiro período,
de confinamento, ter, deixaram de ter e de repente tinham de cozinhar em casa, que para muita gente é francamente difícil, se não quase impossível. E isto, para mim, eu valorizo muito isto. Por exemplo, temos aqui um talho mesmo à frente de casa, e apesar de eu raramente entrar lá porque sou praticamente vegan, mas eles fazem parte, eles dizem, eu vi a sua filha, hoje não sei o quê. Sim. Fazem parte do tecido do bairro. E apoiar estes... Seria uma pena ver este talho fechar. Felizmente não fechou porque eles estiveram sempre abertos, porque eram, obviamente, um serviço de primeira necessidade. Estiveram sempre abertos durante todo o tempo e são um pilar da comunidade. E acho que é muito importante nós valorizarmos também isto. Sim, nós já tínhamos tocado neste ponto da comunidade, da forma como as pessoas se juntavam enquanto comunidade para sobreviverem e para se apoiarem mutuamente, de haver esse cuidado, quase essa generosidade também maior e uma maior preocupação com o bem-estar e faz pensar também como muitos dos artigos sobre saúde mental, não é, e que ganharam particular relevância durante este ano, se falava da importância de se perguntar de uma forma empática, de uma forma interessada, se outra pessoa está bem. E isso é verdade que eu acho que se tornou mais relevante, mais importante, mais urgente fazer. Mas também foi uma daquelas coisas, o meu terceiro ponto, que fazê-lo connosco próprios. E, curiosamente, ou se calhar não, se calhar é uma questão de karma, quando fizemos a nossa primeira conversa do ano e partilhamos os nossos objetivos para 2020, não era o meu objetivo, mas era o resumo encapsulava aquilo que eu queria para 2020, o meu foco para 2020 era ser mais generosa comigo própria. Pá, não é? Se encararmos isto como karma, foi uma bela de uma aprendizagem em que fui absolutamente forçada a ser mais generosa, mais compreensiva comigo, e foi sem dúvida a maior e a mais difícil das aprendizagens deste ano, que foi constatar que não conseguia, que o nível de exigência era absolutamente impossível de alcançar, de manter, e ali o sofrimento, a frustração, a angústia deste conflito interno entre não consigo, não estou a conseguir, até finalmente perceber que não tenho de conseguir. Ou seja, se não conseguir, não é uma coisa má. Não é uma coisa que tem de me fazer sentir mal ou que eu tenho de me sentir mal com isso, ou sentir frustrado, ou sentir-me inferior, ou quer que seja isso. Se olhar para esse objetivo de 2020, à força, eu cheguei lá, não é? Demorou e foi preciso uma pandemia pelo meio, mas sou mais generosa comigo própria, portanto, be careful what you wish, porque vou ser um bocadinho mais cautelosa em 2021 quando pensar no que vai ser o meu lema para o ano. Pronto, não é? Foi uma aprendizagem, não é? Objetivo alcançado, mas vamos lá, não é? Não precisávamos levar com uma pandemia em cima e confinamento generalizado, mais uma crise económica aí pelo meio. Pior é que se calhar sim precisávamos. Se calhar precisávamos, não é? Porque nós somos ultra exigentes connosco próprias. Sim. Agora já não. Hashtag 2020, portanto agora já não. Bom, eu em primeiro lugar quero aqui dizer, haja aqui alguém com as ideias estruturadas, porque claramente eu não sou essa pessoa. Eu gostei muito quando tu disseste, este é o meu primeiro ponto, é curioso que agora dá para introduzir perfeitamente o meu segundo ponto e finalmente o meu terceiro ponto, porque a Ellie tem 3 pontos. Não, o que eu aprendi é que devem ser 5, não é? 5 pontos? É, devem ser 5. A corrente mais recente fala em 5 como número mais redondo, que encerra alguma estruturação, alguma reflexão.
Ambição também. Pá, eu ainda não consegui chegar lá, estou nos 3, está bem? 3 foi a conta que Deus fez e estamos nessa e estamos muito bem. Gostei dessa tua referência. Depois de uma Taylor Swift, eu gostei muito desta referência religiosa. O meu nível de engagement é mais ou menos semelhante. Valha-me Deus. E agora com todas as letras, sim, valha-me Deus, Billy e Alexandra. Com maiúscula ou com minúscula? Agora... Com maiúscula, com maiúscula. Ah, com maiúscula. certo. Sim, deste lado é com maiúscula. Pronto, não, é que eu se calhar era capaz de dizer, para usar a expressão da Stephanie Pearl McPhee, que é uma tricoteira blogger que eu sigo, ela fala sempre da God of Woolly Things, que eu gosto muito, que é mais ou menos isso. Pronto. Em vez de dizer all things sacred, diz all things woolly e coisas assim. É mais ou menos. Ligeiramente herês, mas é mais ou menos esse o Deus a quem eu prego, vá. O meu está ok com isso. Ele é assim, é bondoso e generoso. Diz que sim, pelo menos foi o que eu estudei quando era pequenina. Ele é amor. Amor e tudo perdoa. Este episódio vai descambar absolutamente. Mas eu assumo o meu catolicismo aqui, a minha religiosidade e a minha fé. Pronto. E também que és do Porto. Também. Não, e também, não, eu fui adotada. Não é? Eu adotei a cidade, não sei. Não! Adepta do Porto, mulher. É do Porto, FQP. Do FQP, sim, claro. Não, é? Não podia ser de outra forma. A Anitta fala de cenas. Fala de cenas. Eu estava aqui a pensar, enquanto tu falavas, e estava aqui a pensar nas ideias estruturadas e não sei o quê, de repente lembrei-me, espera lá, deixa-me fazer aqui uma coisinha estruturada, minimamente estruturada, para falar um pouco do trabalho. Ora, 2020, até de março até novembro, foi só, que não foi pouco, porque era um trabalho muito grande, mas foi só terminar trabalhos. A partir de maio não tive nenhum trabalho novo e em maio aquilo já estava só a fazer as coisas que já estavam planeadas, porque tudo o resto, a fonte foi secando toda. Sim. Para teres uma ideia, aqui fazendo um cálculo muito rápido, os meus rendimentos, isto com base como é óbvio, valha-me o site das finanças, e said no one ever, mas valha-me o site das finanças porque eles tomam conta de tudo. Eles andem aí, mas com a história das faturas com o número de contribuinte e com os recibos todos direitinhos, está tudo muito controladinho, o que para mim é uma coisa maravilhosa, porque como eu não tenho... Exato, eu não tenho nada a esconder, aquele depois manda-me, exporta-me os ficheirinhos direitinhos, com as tabelinhas, não sei o quê, é mais fácil para eu fazer as declarações à Segurança Social, os IVAs, essas coisas todas, e ontem, por curiosidade, fui fazer uma conta assim por alto dos meus valores de 2019 versus os de 2020. E os 2020 são aproximadamente 58% dos de 2019. Ok. Portanto, 2021 tem muito espaço para melhorar. Vais double digit, vais crescer no mínimo double digit. Não, é que 2021 é que é o ano, vai ser. Certo? Hashtag 2021 vai ter um significado completamente diferente. Para... Certo? Nós dizemos hashtag 2020 e é aquilo que se sabe, não é? Toda a gente conjura logo uma imagem na sua mente do que é que foi este ano, desta coisa do peso em cima, de todos os eventos que cancelaste, aquela frustração de teres que cancelar, tipo, e de repente já estás a chorar porque cancelaste o encontro com a tua amiga, quando na verdade estás a chorar por todas aquelas festas, os aniversários de 50 anos de casados, os não sei quê, todas essas coisas. Só se fores um extrovert, não é? Porque na verdade se fores um introvert, vamos fazer a ressalva. Se és um introvert sem filhos, foi assim um ano espetacular. Já não tens que inventar desculpas para não ir, não é? Isso é muito bom. Mas aqui depois também temos a questão dos rendimentos e eu acho que mesmo assim tenho muita sorte porque 58% é melhor do que 10, 15, 20% que tantas outras pessoas estão a sofrer
Mas enfim, queria dar aqui também um arzinho, ligeira estruturação de pensamentos, se bem que comigo já se sabe, não é? Não, mas isto, e olha agora, vão sentir, não, vão sentir o fulminar de olhos através dos vossos dispositivos áudio. Pá, para designer não está nada mal, tens essas coisas controladas, pá. Que bom. Podes dizer, como diz a minha irmã, olha, que a fazer bonecos não está nada mal. Sim, e nós falamos sobre esta questão muito do rendimento. Aliás, 90% do rendimento deste ano estava já assegurado por negociações ou no final do ano anterior ou no início do ano e, portanto, é obviamente uma questão que preocupa. A almofada estava, não é? E acabou por ajudar, mas a perspectiva, não é? Deixa alguma insegurança, alguma preocupação de pensar, não é? O que é que vem aí, o que é que, não é? Se conseguimos manter este otimismo todo para 2021. Por isso é que eu estou a focar-me em aprendizagem, porque a educação não tem preço. Não é? É isso que se diz. Há uma coisa qualquer que não tem preço. A cultura não ocupa lugar. A educação não tem preço. Não é bem a educação não tem preço, mas aplica-se, não é? Portanto, é isso. Olha, já que falas em 2021, eu acho que nós podíamos aqui, primeiro porque este episódio já vai passar em 2021, portanto, bom ano, hashtag 2021 é que é. Mas eu acho que nós podíamos também já aqui abrir um bocadinho a cortina, destapar um bocadinho daquilo que nós estamos a pensar que vai ser 2021 para a Anitta. Sim, porque ideias estruturadas basicamente são todas as da Ellie, vá. A Ellie, eu faço aquele vómito de ideias e a Ellie estrutura e arruma tudo bem arrumadinho e obviamente contribui com as dela e eu digo sim, era isso que eu queria e não sabia dizer. Pós-racionalização, há uns cursos espetaculares em pós-racionalização. Se calhar devia dar cursos de pós-racionalização, porque é muito do que eu faço. Eu acho que tens toda a razão e isto vai correr lindamente. Porquê? Porque nós vamos agora expor aqui uma situação que eu acho que em termos de direitos, não é? Se não fôssemos conscientes, não tivéssemos aqui num registro completa concordância com os RGDPs, essas coisas, estaríamos em maus lençóis. Mas temos aqui uma intrusa, temos aqui a ouvir a conversa caladinha e a abanar a cabeça e a dizer oh não, por favor, não me façam isso. Nossa convidada especial, que, abrindo o livro, nos vai acompanhar, agora já não há forma de voltar atrás, nos vai acompanhar durante o ano de 2021. E é nada mais, nada menos do que Ana Rita Santos, in the left corner of the ring. Nós já entrevistámos há uns tempos. E surgiu a imagem do nada mais apropriado do que o Rocky, Eye of the Tiger, em cima das escadas em Filadélfia. E, portanto, não podia ser melhor. Ana, bem-vinda ao Anitta. Muito obrigada. Eu estava aqui tão caladinha e pronto, pensei que ia passar por baixo das luzes sem ter que dizer já olá, mas sim, muito emocionada para este novo desafio e para me juntar a vocês. Vai ser a loucura. Quem a ouvir pensa que ela é uma introvertida, mas ficam a saber que ela não só é a presidente do meu coração, como também é conhecida como Agente Mil Amigos, porque ela, não descreve a quantidade de amigos nem de programas que ela agora não tem, não é? Mas antes da pandemia era mocinha para tomar o pequeno almoço no Minho e ir almoçar a Setúbal, e não estou a exagerar. Não, nada. Não, aliás, até já estar em casa da Ellie de manhã e depois não, exato, antes da hora do almoço já estar em Lisboa. É, certo. Pronta a invadir a casa da Billy para depois ainda ir lanchar, não é? No Algarve.
Ela ainda não estendeu, que eu saiba, ainda não estendeu a sua abrangência às ilhas, mas é uma questão de tempo, preparem-se. Sim. É só quando tiver o meu jato privado, quando chegarmos lá. Que é tipo para o ano, 2021 é que é. 2021 é que é. A Ana vai-nos trazer aqui umas perspectivas que nós acreditamos que vão acrescentar valor. A Ana é a única de nós que ainda vive fora de Portugal. É a única de nós que ainda não tem crianças, que também é muito importante. Era essa que eu também ia juntar, exatamente. Que eu acho que também vai ser uma perspectiva interessante. Enquanto vem assim as nossas palavras que a gente inventa. Vamos pivotar isto tudo. Exatamente. E vai aqui trazer também algum colorido, porque, como a Billy dizia, é a pessoa mais sociável que nós conhecemos. E, portanto, preparem-se, porque a agenda da Anitta vai estar ao rubro. Vocês andam a gozar comigo por causa do pivotar, mas ficam a saber que está no dicionário. No primeiro é? Está no primeiro ano. Fazer girar ou girar em torno de um eixo fixo ou de um pivô. Ora, toma! Timbas! Pronto, isto promete, não é? Como já estão a ver, porque vão-se criar aqui alianças que vão ser sempre inesperadas, porque nós não sabemos com quem a Ana vai alinhar-se. E, portanto, esperem aqui alguma animação. Até porque de hoje para amanhã ela pode contar-nos que gosta, não sei, Taylor Swift, ou... não sei. A Taylor Swift gosto. Bieber. Olhem, foi um prazer. Perante isto, a Anitta Ellie vai ali ver se está a chover. Shake it up. Eu vou ver se está a chover, está bem? E encontramos-nos daqui a umas semanas já com a Ana full time na Anitta. Ana, bem-vinda. Obrigada. Estamos ansiosas por te ter por cá a dizer montes de coisas sensatas para compensar os nossos disparates. Não sei se consigo prometer isso, mas veremos. Então, conta-nos. Resume 2020 mas numa só frase. Positivo, só Ana. positivo. Covid positivo, lá está. Não, eu resumo. Por acaso fiz isso ontem que tive a escrever os postais de Natal e normalmente quando faço, pronto, gosto de... Já? Sim, tenho que ir para longe, portanto tenho que viajar. Portanto vou com tempo. Postais de Natal. Natal. Dela e do Excel. Também tenho de fazer. Pronto. E nos postais de Natal, num deles estava a fazer um pouco um resumo e é verdade que foi um ano que... pronto, nos arrancou o tapete, até acho que como a Billy já mencionou uma vez, mas ao mesmo tempo, pelo menos para mim, e como bem vocês mencionaram, que tem 1000 amigos, 1000 programas, por um lado também me ajudou a slow down e a valorizar muito mais o estar em casa, a família, os amigos. Tipo, acho que falei com muito mais frequentemente com amigos meus e amigas, pronto, do que nos anos anteriores, apesar de saber que às vezes não é preciso falar, mas pronto, deu-me mais tempo para isso. Portanto, foi para mim o balanço positivo de 2020, foi esse. Pronto, voltei para a Europa, que estava um bocadinho do outro lado do oceano, que estávamos nos Estados Unidos, e agora de volta à Europa, pelo menos já dá para ir de carro para Portugal. E de avião também, como é óbvio, mas pelo menos o carro às vezes é uma opção mais fácil. E sim, portanto, do 2020, apesar da pandemia, tem os seus lados positivos. E agora com muita vontade para 2021, que acho que ainda vai ser... Quer dizer, acho que é impossível ser pior que este, pelo menos é a forma como eu digo. Portanto, sim. Sim. É melhor não tentarmos o destino a dizer que é impossível ser pior que este, ok? Eu passo por vocês, eu antes de finalizar o meu plano 2021, eu passo por vocês só, não é, naquela de dizerem, pá, ali não ambiciones isso. Depois de uma pandemia, agora não queremos, não sei, tipo, crise climática em força já, tipo, amanhã. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada semana, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram, em Anita_no_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com.
onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou ainda em facebook.com/Anita no Trabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer, em airdesignstudio.com e no Instagram em air_Billy, e por Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net e no Instagram Alice_in Wonderland. Então, até para a semana, até para o ano. Até já! Até já! E bem-vinda, Rita, vai ser muito, muito bom. E bem-vinda, Ana, também. Obrigada. A Ellie dá as boas-vindas à Ana, eu dou as boas-vindas à Rita. Pronto, afinal somos 4. Descobrimos que temos um Dr. Hyde, é o Jekyll e o Hyde, não é? Pronto, é isto. Então, até para a semana. Até para a semana. Até para a semana.